Olá, se inscreva no nosso canal, clique no joinha, faça um comentário, porque isso vai ajudar você a estar recebendo os nossos vídeos, e também compartilhe para que outras pessoas venham ser abençoadas, fortalecidas, edificadas na fé, e também venham conhecer um pouco da palavra de Deus. Eu quero falar sobre a mensagem central do livro de Apocalipse, que é o capítulo 12, 13, 14 e 15, onde João descreve sinais que descreve a história da humanidade, a manifestação do reino de Deus, e principalmente João descreve nesses capítulos 7 sinais que vão acontecer. O primeiro capítulo é a mulher que está sofrendo dores de parto, a qual ela gera um varão que é arrebatado ao trono de Deus, que há de reger as nações. Está descrevendo aqui a história de Israel, de todo o evento que descreve no Velho Testamento. E agora nós conhecemos aqui de uma forma resumida em sinal que Deus está demonstrando tudo que aconteceu com o povo dele, a ação do povo dele e o resultado, produzir o Filho do homem, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai reger as nações, que é aquele que vai trazer o reino de Deus, e esse reino jamais será fim. Outro fato descreve também o mundo espiritual, Satanás e seus anjos, Miguel e seus anjos, conflitando, mas o Satanás não prevalece, não vence, porque todo o poder está no Senhor e nos exércitos dele, e aí eles derrotam Satanás e expulsam Satanás das regiões celestiais, que acusava o povo de Deus de dia e de noite diante do Senhor, e ele é lançado na terra com um duro juízo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí João descreve na visão o que vai acontecer na última semana que falta se cumprir de Daniel, capítulo de número 9, você pode ler lá sobre as 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriu, falta uma semana, aonde são 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação e de juízo. E aqui João já descreve no capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 14 e 13, 5, o tempo que vai ser 1260 dias, tempo e metade de um tempo, e também 42 meses, que dá 3 anos e meio na soma total desse, que vai ser o período final do governo do anticristo, aonde Deus vai manifestar o seu juízo das taças, e essas taças vai ser a consumação final do juízo de Deus sobre a terra, a vinda visível do Senhor Jesus Cristo, pegando o anticristo, o falso profeta e seus exércitos, lançando no lago de fogo e enxofre, ressuscitando os mortos que creram no Senhor, e que manifestará o reino milenar. Então tudo isso nós podemos ver nesses capítulos que agora está na parte central. Então nós podemos ver também que a perseguição que Satanás fez com o povo de Israel, e que vai fazer para tentar destruir, para impedir que as profecias de Abraão, Isaac, Jacó e de Davi se cumpra. Por quê? Jesus, ele veio como filho do homem, mas como filho de Davi, que reina no trono de Davi, ele ainda não reinou, mas ele vai reinar com a sua segunda volta visível, que vai acontecer. Então nesses capítulos nós podemos ver a descrição do Senhor dos eventos finais da história da humanidade, como já descrevi o capítulo 12, a mulher, que é o povo de Israel, o filho varão, que é Jesus, o Filho de Deus, a perseguição de Satanás, seus anjos ao povo de Israel, que vai acontecer, já aconteceu várias vezes, mas vai acontecer nos momentos finais. Tudo ali está descrito de maneira tremenda e gloriosa. O povo judeu, que o Espírito Santo vai transformar, vai tirar o sono espiritual, como fala em Romanos capítulo 9, 10 e 11, e aí eles vão se converter ao Senhor, e vão começar a pregar a mensagem, como fala Apocalipse, Isaías capítulo de número 66, que eles vão sair às nações anunciando. Então nós vemos isso também acontecer no capítulo 14, representado pelos 144 mil judeus, que é de todas as tribos. Capítulo 7 dá detalhe dessas tribos. Então nós podemos ver que Deus está revelando, e eles vão cantar o cântico do Cordeiro, juntamente com o Cordeiro, no monte, lá adorando, louvando e glorificando a Deus, representando o testemunho deles. Outro fato importante que nós vemos também no capítulo, a mensagem de 3 anjos que vai sair proclamando o evangelho eterno, que é o evangelho do testemunho do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a sua morte, ressurreição, ascensão e vinda, que vai se manifestar. Nós vemos já o anjo proclamando isso. Para temer a Deus é aquele que criou todas as coisas. Segundo, que a Babilônia, o mistério da iniquidade, que tudo que opera neste mundo maligno contra Deus e contra o seu Filho vai estar em juízo, vai cair, não vai permanecer.
Terceiro, que aquele que receber a marca da besta e que adorar ela vai sofrer um duro juízo no lago de fogo e enxofre. O quarto, a bênção que nós vemos daqueles que já descansam no Senhor, daqueles que perderam até mesmo a vida diante de perseguições, tribulações. Então nós podemos ver que Deus vai descrevendo todas as coisas e Ele vai colocando de uma tal forma, de uma tal maneira, que vai esclarecendo uma história de quantos anos, 4.000 anos, 5.000 anos, não sabemos, mas que Deus consegue colocar em poucos parágrafos de uma tal maneira, com uma tal sabedoria, que é compreensível, é de fácil entendimento e principalmente fortalece a nossa fé, nossa esperança neste Deus grandioso e todo-poderoso que tem um controle sobre tudo e todas as coisas e que revela a sua majestade e a fidelidade da sua palavra. Outro fato também, nós vemos no capítulo 14, versículo 14 em diante, sobre o arrebatamento do povo de Deus e sobre a preparação para o dia do juízo, para o dia do lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, que é descrito com mais detalhe em Apocalipse capítulo 19, quando o verbo vem de maneira visível com os seus cavalos e os seus santos e manifesta ali o juízo. Então nós podemos observar a grandeza, a sabedoria de Deus de forma linear, de uma forma tão tremenda que o nosso resultado é louvar, glorificar, engrandecer a Deus e ver que verdadeiramente esse Deus é fiel, esse Deus nos ama e Ele jamais desampara ou abandona o seu povo, mas que Ele vai manifestar o seu reino de glória e majestade muito em breve. Outro fato que nós vemos aqui no capítulo de número 15 são os últimos flagelos do Senhor, os últimos juízos do Senhor, que são as taças. E principalmente a coisa mais linda aqui desse capítulo, do versículo 5 e diante, nós vemos aquele santuário glorioso, tremendo, que Moisés viu lá no Monte Sinai, em forma de visão, e que ele fez uma réplica aqui nessa terra, através de Oliabe e Bezaliel, pela virtude do Espírito Santo. João vê esse verdadeiro santuário, que ele vê aberto, vê ali os anjos saindo daquele santuário celestial, onde habita não a glória de Deus, mas o Deus glorioso. Ali habita não uma arca feita de ouro e madeira, mas a própria presença do Todo-Poderoso e glorioso Deus. E ali está tendo a consumação de todos os juízos de Deus e a preparação para a manifestação visível do reino de Deus através da volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vemos nesses capítulos, que é a mensagem central de Apocalipse, toda a história do povo de Israel. Nós vemos a história do povo santo, nós vemos a história do Evangelho, nós vemos a história de Daniel sendo cumprida e realizada, o tempo, o período já determinado pelo Senhor, que mostra a sua grandeza, o seu poder soberano, porque ele fala, vai ser 1260 dias, 42 meses, tempo e metade de um tempo, quer dizer, ele tem um controle de tudo, do começo, meio e fim. Nada escapa do poder do Senhor nosso Deus. E principalmente a esperança, que independente das notícias que nós ouvimos, daquilo que falam no mundo exterior, a cientista fala isso, o sociólogo fala aquilo, outros estudantes falam aquilo outro, não. O que a verdadeira palavra que vai se cumprir é o que Deus revelou e está escrito no livro de Apocalipse ou em toda a Bíblia Sagrada. Como eu estou falando de Apocalipse, eu só vou me focar aqui. Mas toda a Bíblia Sagrada, nenhuma palavra cai ou perece. Elas têm se cumprido, continua se cumprindo e cumprirá perfeitamente, porque Deus vela sobre a sua palavra para se cumprir. Pode o homem lutar contra, pode o homem negar, pode o homem falar que não, mas aquilo que Deus falou tem se cumprido e realizado, e as evidências estão aí diante de todos nós, para que a nossa fé venha estar firmado nesse grande e glorioso Deus, em sua palavra, e ter certeza que Ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça e redenção. Por isso eu quero terminar esse estudo aqui com o capítulo 15, versículo 3 de Apocalipse, diz assim: então entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Que mensagem gloriosa e maravilhosa. Por isso, arrependa-se, creia no Evangelho e será salvo tu e a tua casa. E muito em breve você participará do reino de Deus na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o capítulo 12 ao capítulo 15, 7 sinais que Deus demonstra toda a história da humanidade, da redenção e da manifestação do seu reino. A história de Israel,
a perseguição de Satanás a Israel, mas o juízo de Deus, as manifestações da besta, que é o anticristo e o falso profeta, o povo de Israel sendo redimido através do testemunho dos 144 mil, a mensagem dos 3 anjos que trarão a mensagem ali de salvação, redenção, do juízo de Deus. Devemos a bem-aventurança daqueles que descansam no Senhor, a revelação do arrebatamento e da preparação do lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, e o juízo final do Senhor, que é a redenção e a consumação de todas as coisas, para preparar a terra para a volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, de forma visível, e estabelecer o seu reino milenar, e depois o novo céu e a nova terra, que está declarado, determinado pela palavra de Deus e que se cumprirá poderosamente. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome dele, entregue a sua vida ao Senhor, peça perdão dos teus pecados, se prepare, muito em breve estaremos participando desse reino glorioso que a Bíblia nos revela de maneira tão tremenda, fiel e digna de inteira aceitação. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.